Olá, você, meu amigo, minha amiga aqui do Serviço Social para Concursos. Como é que tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para a gente continuar a nossa aula. Vamos para mais um bloco e esse é o bloco final. Chegamos ao último bloco da nossa aula 1 de Direito Administrativo. Aqui a gente vai concluir os princípios implícitos ou infraconstitucionais da administração pública. Vem aqui comigo, pessoal, olha só. A gente já começa com este princípio que é, digamos, aquele que mais é cobrado, tá, gente? Dentro dos princípios implícitos ou infraconstitucionais, a autotutela é aquele que é mais objeto de prova, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Analisa comigo, veja só. Pessoal, a autotutela. A autotutela, pessoal, primeiro a gente tem que ter uma ideia de que a administração pública tutela seus próprios atos. A administração pública tem o poder de rever suas próprias decisões, de rever seus próprios atos. E aí, gente, muito cuidado, porque ela revê seus próprios atos de maneira autônoma. Isso quer dizer que ela revê os seus próprios atos com autonomia. Com autonomia. A autonomia quer dizer, pessoal, que não precisa de autorização, não precisa de autorização prévia do Poder Judiciário. Prévia do Judiciário. Como assim, professor? Gente, na autotutela, a administração pública, ela pode anular ou revogar seus atos administrativos. E para anular ou revogar seus atos, ela não precisa pedir ao judiciário. Ela não precisa pedir nenhum tipo de autorização prévia, não é necessário. Não precisa pedir previamente ao judiciário. Tudo bem? Então, a autotutela, ela tem o poder de anular ou revogar seus próprios atos sem precisar pedir ao Poder Judiciário. Gente, precisamos entender aqui o seguinte, que essa anulação, ela vai acontecer quando a própria administração pratica um ato ilegal. Como assim, professor? A administração pública praticou um ato contra a lei, desobedecendo a lei. Se a administração pratica um ato ilegal, então ela tem o dever de anular. Ou ela pode revogar quando esse ato, gente, quando ele é ilegal. Quando ele é legal, tem que anular. Mas esse ato, quando ele é legal, de acordo com a lei, porém, ele é um ato inconveniente, vou colocar aqui do lado. Ele é legal, porém, ele é um ato inconveniente, ou inoportuno. Então, meus amigos, a revogação do ato administrativo se dá quando o ato está de acordo com a lei, quando o ato é legal. Porém, esse ato ele é inconveniente ou inoportuno. O que é um ato inconveniente, professor? Inoportuno. É aquele ato, pessoal, que não atende mais ao interesse público. É aquele ato que, embora seja legal, para o interesse público, ele não é mais interessante.
ele não é mais viável, tá? Vamos falar de exemplos? Vamos trabalhar com exemplos, né? Sei que vocês gostam aí dos exemplos para entender melhor. Beleza. Anulação. Anulação. Vamos lá. Suponhamos que você entrou com um pedido, entrou com um pedido de férias. Quando você é servidor público, servidora pública, você faz a solicitação e depois que você faz a solicitação, essa solicitação é deferida, quando deferida, publicada em diário oficial. Então, suponhamos que publicou no diário oficial o seu ato de férias. Foi publicado aí no dia 10 de um mês, por exemplo. Vamos botar aqui 10 de janeiro. Um mês aleatório. Para você gozar do dia... Vou colocar 10 de fevereiro para ficar mais fácil aqui fazer o exemplo. Porque o fevereiro é quebrado, enfim. 10 de fevereiro foi publicado seu ato de férias para você gozar entre o dia 1º de março e o dia 30 de março. Ok. Você vai gozar suas férias nesse período aqui, ó. 30 dias de férias. Maravilha. Só que quando chegou, pessoal, o seu ato já foi publicado. O seu ato já foi publicado no diário, tá? Beleza. Só que aí, gente, chegou aí no dia 20 de fevereiro, a autoridade administrativa lá do RH estava analisando as concessões de férias e percebeu que você não atingia os requisitos necessários ainda para gozar das férias. Percebeu que você não tinha ainda os requisitos legais para gozar férias. Porque para gozar as férias você tem que atender alguns requisitos. Por exemplo, tem que ter pelo menos 12 meses de período aquisitivo, 12 meses de serviço. Suponhamos que você não tinha 12 meses ainda, tinha só 10. Então tu não atendia os requisitos. Foi concedido de maneira ilegal. O RH concedeu de maneira enganosa, de maneira ilegal. Então a autoridade faz o quê? Ela pratica um ato administrativo que se chama anulação. Então, dia 20, ela anulou o ato de férias que foi publicado dia 10. E você não vai gozar férias mais nesse período. Tudo bem? Essa é a anulação. Vamos usar o mesmo exemplo para a revogação. Tudo bem? Essa é a anulação. Vamos usar o mesmo exemplo para a revogação. Revogação, vamos lá. Publicado no DO, Diário Oficial, seu ato de férias. Publicado aí no dia 10 de fevereiro. Para você gozar no dia 1º de março ao dia 30 de março. Nesse período. Ok. E aí? Ok. Nesse caso, pessoal, beleza, nesse exemplo que eu estou dando, neste caso da revogação, o seu ato de férias não era ilegal. Tá? Suponhamos que atendia a lei, não tinha nenhum problema, você atendia todos os requisitos, tudo certo. Mas quando chegou no dia 20 de fevereiro, o seu chefe, a sua chefe, recebeu um comunicado que haveria em março uma fiscalização do Tribunal de Contas em alguns convênios que o órgão tem com o Ministério Federal. E aí o Tribunal de Contas vai fazer uma fiscalização. O
durante o mês de março, o órgão precisa de todos os servidores para ajudar na fiscalização. Então, o órgão precisa que todos os servidores estejam lá, compareçam, para ajudar na fiscalização. E você já tinha um ato de férias publicado. O que é que a autoridade pode fazer? Opa, vamos lá. Embora esse ato de férias esteja de acordo com a lei, mas nessa data a autoridade pode vir aqui, ó, e revogar suas férias. Praticar a revogação. Por quê? Mas, professor, esse ato de férias é legal, é. Só que nesse dia 20 de fevereiro, a autoridade descobriu que não é mais conveniente que você utilize férias em março, goze férias em março. Por que não? Porque para o interesse público vai ser ruim se você estiver fora em março. Porque o interesse público precisa de você lá para ajudar na fiscalização. O órgão precisa que você esteja lá para ajudar na fiscalização. Então ele simplesmente vai lá e revoga. Tá legal, não importa. A gente quer agora que você venha para cá em março. Então revoga e você não vai gozar férias nesse período. Tranquilo, gente? Essa é a autotutela. Maravilha. Vamos falar. Veja que a autotutela é esse entendimento que eu passei para você e ela está prevista, tá, gente? É prevista tanto em súmula como em lei. Vejam só. A súmula 473 do Supremo diz assim, ó. A administração pode anular seus próprios atos com derivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se origina o direito. De fato, da ilegalidade não se origina o direito. Ou pode revogar por motivo de conveniência ou oportunidade. Tá vendo? Respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. O judiciário, ele pode atuar depois que a administração fizer uma anulação ou revogação. Essa anulação ou revogação pode ser analisada posteriormente pelo judiciário, não tem problema. O que não pode acontecer, o que não precisa acontecer, é a administração pedir autorização do judiciário para anular ou revogar. Artigo 54 da Lei do Processo Administrativo. Esse artigo 54 traz até uma redação mais correta, porque ele diz assim, ó, a administração deve anular os atos com derivados de vício de ilegalidade. Porque a anulação, gente, ela deve acontecer, é um ato vinculado. A administração deve anular o ato quando ele é legal. E pode revogar por motivo de conveniência ou oportunidade. A revogação é facultativa, ela revoga se quiser. Mas a anulação, se ela identificar que o ato é ilegal, ela é obrigada a anular. Tranquilo, gente? Beleza? Maravilha! Vamos falar sobre a sindicabilidade. Gente, a sindicabilidade, princípio simples, ele diz que todo ato administrativo pode ser objeto de controle. Tá? Todo ato administrativo pode ser objeto de controle. Professor, como assim controle? Fiscalização. Todo ato administrativo pode ser revisto, pessoal. Todo ato administrativo pode ser objeto de controle, pode ser objeto de revisão, tá? Quando eu falo de controle, aí nós temos o controle interno. Controle interno. E nós temos o controle externo. Controle interno, pessoal. O controle interno, ele pode ser exercido. O controle interno é aquele controle da própria administração pública, tá, pessoal? O controle interno é aquele controle que decorre da autotutela, que a gente viu agora há pouco. A autotutela. O controle interno é o controle que decorre da autotutela.
tutela. Da autotutela. Tá? Esse controle interno em que a administração pode anular ou revogar seus próprios atos, ele pode ser provocado, pode ser de ofício, não importa. Então, a administração pública pode, de ofício, revogar ou anular, ou alguém pode pedir. Algum particular, algum cidadão pode fazer um requerimento para que ela anule ou revogue e ela assim o faz. E o controle externo? O controle externo, gente, é o controle de um poder sobre o outro. Então, por exemplo, o controle externo pode ser exercido pelo poder legislativo, ou pelo poder judiciário. Por exemplo, a administração pública demitiu um servidor. Esse servidor, se ele quiser, ele pode entrar com ação judicial, buscando que o judiciário anule a demissão, se a demissão foi legal. Então, o judiciário pode fazer esse controle também. O legislativo também faz o controle. Eu falei para você, a CPI é um tipo de controle externo, por exemplo. Tranquilo, gente. Beleza. Então, veja, a sindicabilidade é essa ideia de que todo ato pode ser objeto de controle. Todo ato pode ser objeto de fiscalização. Ok. Vamos falar da intranscendência subjetiva das sanções. O princípio da intranscendência, pessoal, eu tenho até uma súmula que eu vou ler com você, mas a rigor ele vai dizer o seguinte, preste atenção. A rigor ele vai dizer o seguinte, suponhamos que uma gestão municipal, vou colocar aqui, por exemplo, a gestão municipal, por exemplo, que foi de 2025 até 2028. Essa gestão praticou diversas irregularidades. E aqui era o prefeito A. Na eleição de 2028, o prefeito A perdeu. E quem ganhou? Quem ganhou foi o prefeito B, que pegou a lei de 2029 a 2032. Ok, prefeito B. O princípio da intranscendência, gente, ele tem base no direito penal. Lá no direito penal, previsto já na Constituição Federal, a Constituição diz que a pena não passará da pessoa do condenado, né? Então, se uma pessoa praticou infração, eu não posso punir o irmão, a irmã, o pai, a mãe, o esposo, a esposa. Eu tenho que punir ela penalmente. Penalmente é isso. E aí, essa intranscendência se inspira lá e diz assim, olha, se o município praticou irregularidades na gestão do prefeito A, se a gestão sucessora de outro prefeito, ela colaborar com as investigações, o município não pode sofrer penalidade durante a gestão B por esses atos praticados na gestão A. Então, suponhamos, na gestão A, o município recebeu verba federal e não prestou contas. Em virtude disso, a União inscreveu esse município em um cadastro de inadimplentes. Quando eu vir a gestão, se o município, na gestão B, estiver colaborando com a investigação, ajudando, essa inscrição não pode permanecer.
A gestão B não pode ser prejudicada pela gestão A, por ato praticado na gestão A. Ficou claro? É o que diz a súmula 650 do STJ. Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos, fundada em irregularidades na gestão anterior. E na gestão anterior, quando? Na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos. Então, gente, se na gestão sucessora, essa gestão nova tomar todas as providências para reparar os danos, para o esclarecimento dos fatos, estiver ajudando a investigação, então essa inscrição no cadastro negativo não pode permanecer em transcendência subjetiva das sanções. Tranquilo, gente? Beleza? Maravilha! Gente, nós terminamos a parte de princípios da administração pública. Depois de tudo isso que a gente viu na aula de hoje, a gente já consegue analisar 3 conceitos. Eu quero trazer 3 conceitos do direito administrativo e a gente fecha a aula com questões, tá? Maria Silvia Zanella de Pietro, pessoal, ela disse que o direito administrativo é um ramo do direito público. Então, eu vou grifando com você aqui algumas informações importantes, tá? Ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens e meios que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. Esse é um conceito importante de Maria Silvia Zanella de Pietro, uma importante doutrinadora do direito administrativo. Aí nós temos também José dos Santos Carvalho Filho. José dos Santos Carvalho Filho disse que o direito administrativo é um conjunto de normas e princípios que, visando sempre o interesse público, sempre visará o interesse público, regem as relações jurídicas entre pessoas e órgãos do Estado, entre este e as coletividades a que devem servir. Aí eu tenho um terceiro conceito, que é de Alexandre Mazo. Alexandre Mazo é um professor de Direito Administrativo que tem um livro de Direito Administrativo voltado para concursos públicos e exame de ordem, exame da OAB. E aí ele faz meio que uma junção da definição ele pega o que tem de mais importante no conceito de Pietro e no conceito de José dos Santos Carvalho Filho e faz a definição dele. Ele diz, direito administrativo, primeira coisa importante, Maria Silva já diz, é um ramo do direito público que estuda princípios e normas reguladoras do direito administrativo. Pronto. Do exercício da função administrativa. Então, são as duas partes mais importantes que ele trouxe aqui. O direito administrativo é um ramo do direito público. Ele estuda princípios e normas reguladoras do exercício da função administrativa do Estado, que é justamente a função que eu disse a você, que a gente ia estudar durante a nossa disciplina. Tranquilo, gente? Beleza? Vamos fazer a questão? Bora? Questão número 14 da aula de hoje, banca FGV, diz assim, o chefe vai dizer assim pra gente. O chefe de uma repartição pública da administração direta do município Ômega verificou, dentro do prazo de 6 meses após a realização de um ato por ele mesmo praticado, então, gente, ele praticou um ato, depois de 6 meses, ele verificou que o ato estava invadido de um vício que o tornava ilegal. Opa! Diante do ato ilegal, ele deve anular. Em razão disso, anulou. Beleza, anulou o ato, indicando a motivação pela qual fazia. O princípio
da administração relativo ao ato de anulação, gente. Autotutela. Qual é o princípio que diz que a administração pode anular seus próprios atos? A gente enfatizou bem isso, né? Princípio da autotutela, letra C. Questão 15. Para toda e qualquer ação de um servidor público, corresponde uma explicação que dá fundamento de base e de direito. Gente, qual é o princípio que diz que o servidor público ele tem que dar o fundamento da decisão? Fundamento de fato e de direito, de base de direito? A gente conversou sobre isso, motivação. É o princípio que diz que quando a administração pratica um ato, ela tem que fundamentar. Fundamento de fato e de direito. Questão 16. O poder público não poderá, sem causa legal, invalidar ou revogar os atos, desfazendo relações ou situações. Sem causa legal não pode. A lei não pode retroagir para não prejudicar relações já consolidadas. Olha aqui, ela traz duas informações importantes que caracterizam o princípio. Primeiro, o poder público, gente, ele não pode invalidar ou revogar o ato se não houver uma previsão legal, se não houver uma causa legal. Pega essa primeira informação. Segunda informação, a lei não pode retroagir para não prejudicar a relação já consolidada. Lembra aquela história que eu falei? O cara tomou posse e entrou em exercício. A lei não pode retroagir para prejudicar esse camarada. Segurança jurídica, pessoal. Veja, quando ele fala aqui, professor, mas não é legalidade, não. Ele está dizendo aí, ó, que o poder público não pode, sem causa legal, invalidar ou revogar atos, desfazendo relações. Quando ele fala isso, gente, ele não quer focar na questão de tem que ter previsão legal. Ele não quer focar nisso. Ele quer focar no fato de que o poder público não pode desfazer uma relação jurídica que já foi consolidada. O poder público, por exemplo, não pode revogar uma posse do cara que está trabalhando. Não pode desfazer uma relação que já está firmada, que já formou direito adquirido. Isso é segurança jurídica. E depois ele diz, a lei, ó, ela não pode voltar para prejudicar o cara que tem direito adquirido, que já tem uma relação consolidada. Segurança jurídica, letra C. Questão 17. A prescrição e a decadência. Olha só que coincidência. A prescrição e a decadência são fatos jurídicos por meio dos quais a ordem jurídica confere destaque ao princípio, mais uma vez, segurança jurídica. São os principais exemplos de segurança jurídica, prescrição e decadência. Prescrição, por exemplo, prescrição que a administração pública tem que aplicar penalidade. 5 anos, se for, por exemplo, do poder de polícia, multa de trânsito. Decadência do direito de anular atos. A administração, a gente viu que ela, depois que pratica um ato, se esse ato é ilegal, ela tem o dever de anular. Mas esse dever, pessoal, de anular, decai em 5 anos. Passou 5 anos, ela não pode anular mais, como regra. Salvo se for comprovada má fé. Tudo isso é o quê? Segurança jurídica. Ela te concede um direito, por exemplo. Concedeu um direito a você. Passam 10 anos, ela viu que concedeu de maneira errada. Ela vai e anula? Anula não. Passou 5 anos, você já tem direito adquirido. Aquele direito que ela tinha de anular decaiu. Decadência. Tá bom? Segurança jurídica. Questão 18. O princípio constitucional implícito que impede a administração pública de criar obstáculos burocráticos desnecessários para o exercício de direitos e garantias fundamentais. Olha que questão perigosa.
ela colocou aqui razoabilidade e proporcionalidade. Vai ser um dos dois. Colocou em conflito, tá vendo? Ou eu tenho que marcar um ou outro. Gente, veja. Obstáculo desnecessário. Quando ele fala obstáculo desnecessário, é falta de razoabilidade, tá, pessoal? Proporcionalidade seria adequação, teria que ter algo mais relacionado ao meio do fim. Proporcionalidade teria que ter algo mais relacionado, pessoal, à seguinte ideia: ela utilizou um meio excessivo para atingir a finalidade. Mas obstáculos desnecessários, faltou bom senso. Não precisava disso, tá? Então, razoabilidade é o princípio. Questão 19. O fato de que a administração pública possui a necessidade de criar os institutos como a suplência, a delegação e a substituição para preencher funções públicas temporariamente vagas é uma manifestação de qual princípio, pessoal? Vejam só. Veja, eu tenho que preencher função pública que está vaga. Qual é o objetivo que eu tenho, pessoal? Qual é o objetivo que eu tenho quando eu quero preencher função vaga? Se tem uma função que é vaga, se tem uma função lá que está vaga, o serviço está sendo prejudicado. Então, quando ela cria suplência, delegação, substituição, ela tem como objetivo ocupar a função para que o serviço continue. Letra C. Continuidade do serviço público. Continuidade do serviço público. Tranquilo? Para fechar nossa aula, questão 20. Olha a questão interessante. Questão FUVEST. Diz assim, ó. O moinho. Tem uma foto do moinho aqui do lado, né? A foto do moinho aqui. O moinho apresentado é constantemente movimentado pelo fluxo de água do rio adjacente. Ou seja, tem um rio aqui, e aí a água do rio vai passando e o moinho vai girando, né, pessoal? O moinho vai girando. Então o moinho gira com o fluxo da água. Sempre está girando. Trata-se de uma alegoria capaz de representar, no âmbito da administração pública, o princípio da... Nossa, que questão curiosa, né, gente? Ela fala de um moinho, que o moinho gira, a água do moinho, a água do rio vai girando o moinho, a água do rio vai girando o moinho, e pergunta que esse moinho girando sempre, esse moinho que está girando sempre, ele representa qual o princípio da administração pública? Mais uma vez, continuidade do serviço público, porque está sempre girando, ó, não para. E o serviço público também está sempre girando, sempre girando, sempre girando, sem parar, sem parar, sem parar.